Olá, tudo bem? Faz tempo, não é? Que eu não venho trazer uma mensagem para você. Hoje eu tenho uma mensagem e vou iniciar um estudo, na verdade, com você. E antes de começar esse estudo, eu quero dizer algumas coisas, como por exemplo, o meu e-mail mudou. Não é mais o IG. Então eu quero registrar aqui o meu novo e-mail para, se você precisar mandar alguma mensagem para mim, tirar alguma dúvida, você manda lá, tá ok? Eu quero que você anote aí, Jucimara Cruz, Jucimara com C, Cruz, tá bom? Jucimara Cruz, @zipmail.com.br. Esse P do Zipmail é mudo. Então eu vou repetir, Jucimara Cruz, @zipmail.com.br. Esse é o meu e-mail, tá ok? Se você precisar de alguma coisa no estudo, tirar alguma dúvida, saber alguma coisa a meu respeito, pode me mandar ali o seu e-mail e eu vou estar respondendo, ok? Tem o blog também, como eu já falei para você, jesusaindasalva.blogspot.com.br. Esse é o blog. Esse blog antes eu fazia ele com trabalhos artesanais e também com pregações ou mensagens bíblicas. Eu não estou mais colocando o artesanato lá porque eu, na verdade, não tenho mais feito artesanato. Porque eu fazia muito artesanato. Eu passava dias e dias fazendo artesanato. Mas depois eu larguei o artesanato, fui fazer faculdade de História, agora eu estou fazendo uma pós-graduação e eu não tenho mais tempo de fazer artesanato e, na verdade, estudando muito, não me vem nem a inspiração para artesanato. Mas os que eu já fiz, as ideias que já tem, estão registrados nesse blog, tá ok? E eu convido você para estar aí, ó, dando um like aí, curtir, tá ok? E também se inscrevendo aí no canal, porque toda vez agora que eu colocar uma nova mensagem, você se inscrevendo, você já recebe a mensagem aí para poder ouvir no momento oportuno, tá ok? E eu tenho visto aí algumas pessoas que já se inscreveram, eu tenho visto também algumas pessoas que não curtiram. Enfim, estamos num país democrático, não é verdade? E eu quero dizer para você que eu tenho acompanhado nas redes sociais também muito discurso de ódio contra os evangélicos, na questão do Valdemiro Santiago, a questão que aconteceu com ele, né, aquela tragédia que aconteceu com ele na igreja. Vejo também muitas pessoas que ainda perseguem a Igreja Universal do Reino de Deus, que inclusive fez um templo maravilhoso de Salomão em São Paulo, o qual eu ainda irei lá, eu vou visitar, já mandei um e-mail para eles para saber qual o procedimento que eu devo tomar, um dia melhor para que eu esteja visitando aquele lugar. E eu quero dizer uma coisa para você, perseguições todos nós vamos sofrer, ela já está prevista na Bíblia. O importante é que nós que conhecemos a Jesus não persigamos ninguém. Sei que andaram publicando aí também algumas pessoas que eu não sei se verdadeiramente são pastores ou se dizem pastores para difamar os protestantes, quebrando imagens das igrejas católicas ou das religiões espíritas que também usam as mesmas imagens para adoração. Eu quero dizer para você o meu ponto de vista com relação a isso, tá? Eu fui educada numa igreja que a gente não deve fazer essas coisas, que nós devemos respeitar a fé das outras pessoas. E o meu ponto de vista pessoal, meu, da Jucimara, é o seguinte: quando eu conheci a palavra de Deus, eu era católica e era espírita. E eu tinha na minha casa muitas imagens, eu tinha muitos defumadores, eu tinha muitos incensos, que eu comprei com o meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Não ganhei de ninguém, benzida de lugar nenhum. Eu fui lá na loja, eu fiz as encomendas das minhas imagens, eu fui e eu paguei. E quando eu aceitei Jesus, no primeiro dia que eu aceitei Jesus, eu cheguei na minha casa, eu quebrei todas as minhas imagens, coloquei numa sacola e joguei na lata do lixo.
outra sacola com todos os defumadores e todos os incensos e joguei na lata do lixo. E a partir daí fui vasculhando minha carteira, fui vasculhando minhas gavetas, todos os meus pertences para ver se eu não tinha nenhum santinho de imagenzinha de desenho guardado. E fui jogando tudo fora. Então eu quero dizer para vocês que isso foi uma decisão que eu tomei depois que eu conheci a direção da palavra de Deus, que eu quis receber de Deus para a minha vida. Isso não significa que eu aprovo o que as pessoas vêm fazendo. Eu tenho mais amigos que eu frequento a casa deles, que são católicos, que são espíritas, que são de outros segmentos, do que na verdade evangélicos. E eu entro, e são amigos assim maravilhosos, de muitos anos, e eu entro e tem imagens na casa deles, e eu tenho todo e total respeito, eu não mando quebrar, eu não viro de costas, eu não repreendo, eu não condeno. Eu respeito para mim como se fosse, como é que eu diria? Não me incomoda nem um pouco, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Então eu não preciso ficar mandando arrebentar nada. E não preciso arrebentar nada de ninguém, porque eu respeito a fé das pessoas. Tanto é que tem uma amiga minha que ela faz o café e antes dela, deixa eu acertar aqui a câmera, antes dela servir o café para qualquer pessoa, ela põe lá um copinho de café para um santo dela. E a última vez que eu estive na casa dela, eu tava com tanta vontade de tomar café, que ela foi lá rapidinho e fez um café para mim, e automaticamente ela já pegou e já me deu. Eu, em respeito à fé dela, eu perguntei, você não vai dar esse café lá pro seu santo que você sempre dá? Eu posso esperar o outro café, não tem importância. Ela falou, não. Ele eu já dei de manhã, pode tomar. Então, essa é a minha posição, de respeitar as pessoas. E eu também não tenho esse chamado de ficar pregando na praça, dentro do trem, e ficar batendo na porta da casa das pessoas. Por quê? Porque quando eu aceitei Jesus, eu saí da minha casa e eu fui visitar uma igreja, e tive alguns motivos para visitar essa igreja, não foi sofrimento, eu não estava nem pretendendo ir em igreja evangélica porque eu não gostava, e eu fui, e no terceiro dia eu aceitei a Jesus. Então, do mesmo jeito que eu fui, e foi uma maneira livre, eu também respeito a individualidade das pessoas, a liberdade das pessoas. Se a pessoa me procura e me pede uma oração, como já aconteceu milhões de vezes, se ela me pede um conselho bíblico, se ela vem me procurar numa visão espiritual, eu aceito, eu atendo, eu falo, eu aconselho, eu oro. Mas se a pessoa vem na minha casa para tomar um café comigo, tomar um lanche, almoçar, jantar, estudar, bater papo, se ela quer ir pro shopping comigo, se ela quer ir no museu, eu não misturo as coisas. Então eu quero dizer para você que a minha posição é essa, diante de toda essa situação, tá ok? Eu sei que várias pessoas vão assistir o meu vídeo e não importa qual é a sua religião, eu só desejo que Deus abençoe a sua vida, assim como vem abençoando a dos meus filhos, como vem abençoando a minha e abençoando muitas vidas por aí, tá ok? E eu quero dizer para você que hoje vamos iniciar um estudo no livro de Provérbios. O que significa esse livro de Provérbios que o rei Salomão escreveu? Eu quero dizer para você que o rei Salomão foi o rei mais rico que a Bíblia registrou no Antigo e no Novo Testamento. Riquezas como ele, um rei não teve. Quero dizer para você também que não houve um rei mais sábio do que ele. Não houve antes e não houve depois. Salomão deteve toda a sabedoria. Mas e aí? Ele deteve toda a sabedoria, mas ele pecou. Lá no final da história dele, quem conhece a história do rei Salomão, vê que ele pecou, começou a adorar outros deuses, que era uma coisa que Deus condena ainda até hoje. E ele acabou se envolvendo com tanta mulher, que começou a adorar deuses dessas mulheres, e acabou sendo perdido nas trevas, né? Naqueles pensamentos ruins, e depois o povo de Israel se dividiu e começou a sofrer, depois que ele morreu. Então eu quero dizer para você o seguinte, que o que adiantou essa sabedoria para a salvação de Salomão? A salvação de Salomão veio depois com
a morte de Jesus, que foi buscar aqueles que morreram antes dele, né? Antes da vinda dele. Mas eu quero dizer para você que essa sabedoria dele, ela vai hoje nos revelar uma outra visão, um outro lado, é o lado espiritual, né? Que está em Provérbios, e o quanto foi importante para a vida de Salomão, quando ela caiu sobre a mente de Salomão, e Salomão depois veio registrar nas escrituras sagradas, para que hoje, 2017, eu e você venhamos a entender um pouco mais, ou buscar pelo menos uma porcentagem de entendimento sobre a sabedoria que veio sobre a vida de Salomão e o que ela faz diferença na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Eu quero dizer para você, quando eu falo que eu vou fazer um estudo com você, é porque eu vou realmente ler vários lugares da Bíblia e vou ler várias passagens da Bíblia, e é um pouco extenso. Então eu espero que você tenha uma Bíblia com você. Se você não tiver uma Bíblia com você, que você pegue um caderno aí e vai anotando os versículos, para que depois você acompanhe aí sozinho, volte o vídeo quantas vezes for necessário, para que você realmente absorva o que quer dizer essa sabedoria, esse estudo que vem sobre o livro de Provérbios na minha vida e na sua vida, na vida dos nossos familiares, na vida daqueles que Deus ama de verdade. Deus ama todo mundo, mas acontece porque eu digo de verdade, porque muitas pessoas não amam a Deus, muitas pessoas nem acreditam que Deus existe. Então Deus não muda, Ele continua tendo o mesmo poder, independente da fé da pessoa, tá ok? Então eu vou aqui, eu fiz algumas anotações, eu vou ler para você acompanhar comigo, tá certo? É assim, ó, Provérbios, o capítulo 1, começa assim, ó: uso do Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, um rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidades para entender provérbios e parábolas e as palavras e enigmas dos sábios. Agora eu quero que você preste bem atenção nesse versículo. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você entendeu bem, né? O temor do Senhor é o princípio do saber. Então Salomão começa a descrever a importância da sabedoria, certo? Tudo que envolve a sabedoria. Mas o princípio dessa sabedoria é o temor do Senhor. E o que é o temor ao Senhor? Mais um pouquinho para frente, em Provérbios 8, no versículo 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Entendeu bem? Esse é o princípio do temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é exatamente isso. Mas vamos aqui. Aqui no capítulo 8, nós vamos encontrar coisas interessantes. Quer ver? Eu vou ver junto com você. O versículo 8 na minha Bíblia diz assim: a excelência da sabedoria. Depois lá no versículo 22 diz a eternidade da sabedoria. Então é realmente profundo entender a questão da sabedoria para mim e para você. No versículo 12, sobre a excelência da sabedoria. Ela é muito extensa, mas eu separei só um pedacinho que diz assim, de 12 a 14, diz assim, em Provérbios 8, 12 a 14. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de seus conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho
e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Veja que é tudo muito forte. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Eu não sei se você tem aí em mãos a Bíblia, mas na minha fala aqui no versículo 14, eu sou o entendimento. Esse entendimento está com letra maiúscula. Então, esse é. Então aqui você vê, eu sou a sabedoria, habito com a prudência. Eu os aborreço, né, os caminhos ruins. Meu é o conselho, eu sou o entendimento. Então aqui você já começa a tomar uma forma de que a sabedoria é uma pessoa. E como ela está com letra maiúscula na Bíblia, nós entendemos que ela é uma das pessoas da Santíssima Trindade, certo? Que está com letra maiúscula. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ela vem ressaltando como uma pessoa, uma das três pessoas. Apesar dos três serem um só, mas ela vem sendo ressaltada, certo? Ela está com Salomão e Salomão está falando através dela. No versículo 17 diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Veja só, uma pessoa, né? Eu amo os que me amam, quer dizer, é alguém que tem sentimento por mim, eu tenho sentimento por ele. E os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Melhor é o meu fruto, ou seja, aquilo que eu faço, diz a sabedoria, do que o ouro refinado. O meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então você vê que é algo assim tão profundo que às vezes a gente luta para ficar rico, joga, muita gente até rouba, né? Passa os outros para trás. Estamos vivendo momentos de muita tensão aí com essa questão do Lava Jato aí aqui no Brasil, de muita corrupção, né? E na verdade aqui diz assim: ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então você vê que às vezes nós procuramos riquezas na terra em caminhos errados, de formas erradas, entendemos de formas erradas também aquilo que pode ser o nosso tesouro, certo? Porque veja bem, às vezes a pessoa busca tanto dinheiro, lógico, dinheiro é importante porque dinheiro ninguém vive sem ele, mas dentro da nossa casa temos verdadeiros tesouros que às vezes nós não damos valor, que são os nossos filhos, nossos pais, o nosso cônjuge, nossos tios, ou seja, pessoas que são verdadeiros tesouros e que uma hora Deus vai levar. E só depois que leva é que a gente entende que não tem ouro, não tem prata que substitui aquilo que a gente sente pela pessoa, a presença de não ter mais junto. Então, tudo isso daí tem que ser pesado, né? Provérbios nos faz pensar com juízo, com sabedoria. E no mesmo capítulo 8, no versículo 22, agora que eu vou ler aqui com você, deixa eu ver o que eu anotei aqui para você ver. Quem é então essa sabedoria, que parece ser uma pessoa, não é? Olha só, eu quero que você preste atenção porque vai ser um pouco extensa a leitura, mas a eternidade, lembra que eu falei? Ela está em entendimento com letra maiúscula, então me parece ser uma das três pessoas da Trindade. Então aqui vai falar sobre a eternidade da sabedoria. Então nós vamos conhecer mais um pouco dela. Essa sabedoria que Salomão teve e que Salomão passou para todos nós, como ela pode estar na nossa vida hoje. Olha, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, a sabedoria. Desde o princípio
antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dias após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Agora olha que lindo. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então você vê que aqui já está formado que é realmente a sabedoria, ela existe antes de que o mundo existisse. Ela estava com o Pai, com o Filho, o próprio Espírito Santo. Ou seja, a sabedoria sempre existiu, porque ela vem das mãos de Deus. Então é maravilhoso porque diz assim, porque o que me acha a vida. Quer dizer, quem acha a sabedoria, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Você veja bem, nós, homens de carne e osso, nós achamos assim. De carne e osso porque nós não estamos ainda em espírito, certo? Nós achamos assim, um advogado se acha muito inteligente porque ele levou tantos anos estudando, ele usa todo o dicionário caindo da boca dele para fora. Um médico levou aí quase 10 anos estudando, tem médico que estudou até mais do que isso, se acha muito sábio porque alguns acham que são donos da vida e da morte, outros são mais humildes, eles esperam que Deus complete a obra deles, mas enfim, se acham mais sábios do que todo mundo. Eu sou professora de história, existem professores de várias áreas e nós mesmos podemos achar, porque somos professores, sabemos mais do que todo mundo, porque levamos a vida estudando simplesmente a vida inteira. O professor tem que estudar a vida inteira. Então, existem várias profissões aí que a gente vai passando por ela, quem envelhece numa profissão, vai aposentando numa profissão, se acha conhecedor mais do que todo mundo. Só que o fato é que a sabedoria que vem do alto, a sabedoria espiritual, é a sabedoria mais poderosa porque ela é a mais antiga, ela vem lá antes dos fundamentos da terra e ela vem da Santíssima Trindade. Então essa sim é a verdadeira sabedoria, porque ela pode nos dar a vida eterna, como ela pode, na falta dela, nos fazer perder, né? Na falta dessa sabedoria. Porque o que me ama acha a vida e alcança o favor do Senhor. Então, a sabedoria que eu sei, a sabedoria que o homem sabe, não alcança o favor do Senhor. O que alcança o favor do Senhor é a sabedoria que vem do alto. Essa sim, é aquela que está com letra maiúscula aqui, o entendimento com letra maiúscula. É aquele que não aborrece a Deus. Mas o que peca contra mim, ou seja, aquele que se acha mais sábio do que a própria sabedoria divina, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Você veja que tudo o que o homem resolve fazer contra Deus, ele está violentando a própria alma dele. Veja que Deus, ele fez o homem, ele criou o homem, deu-lhe uma alma e um espírito, certo? E nós temos a obrigação de cuidar do corpo, da alma e do espírito.
E quando nós somos pessoas que nos rebelamos contra ao que vem do céu, nós estamos fazendo mal justamente contra o quê? Contra a nossa alma, contra o nosso espírito. Porque a nossa semelhança com Deus está justamente aí, no espírito. Não está nos olhos azuis, na pele negra, na pele branca, na pele ruiva, naquele que é deficiente, naquele que não é deficiente. Não. A nossa igualdade com Deus está no espírito. E o que acontece? A gente aborrece a alma, a gente perde a salvação, a gente perde o caminho da eternidade, a gente se desfigura completamente, não é verdade? Aí a nossa vida começa a decair, e a gente começa a achar que Deus é culpado, né? Quem acredita em Deus acha que Deus é culpado. E quem não acredita em Deus acha que deu passo errado, porque é idiota, porque é burro, ou sei lá, o que se passa na vida, na cabeça de uma pessoa que é ateu, entendeu? Ou aquele que é satanista, não acredita em Deus e acaba se matando lá no fim da vida, porque realmente a depressão é muito grande, né? Porque a pessoa que é satanista, ela não consegue ter uma ligação espiritual com o Espírito Santo de Deus. A pessoa que é satanista, ela não consegue compreender no seu espírito a Santíssima Trindade. Então ela não consegue receber as energias que vêm do céu. Ela não tem aquele entendimento com a letra maiúscula. Então o que ela recebe é muito raso. O que ela recebe vem das trevas e não alimenta a alegria dela. São as pessoas que você olha para ela e ela nunca tá bonita, entendeu? Porque olha, veja bem, é como minha avó diz, a beleza está nos olhos de quem vê. Eu acho que existe realmente gente feia, existe gente bonita, mas existe gente feia que parece bonita, entendeu? Por isso que você vê aí tanta gente que, puxa, aquela pessoa é casada, quem quis aquela pessoa? Não, aquela pessoa, ela realmente se faz bonita. Por quê? Porque ela tem uma fé dentro dela. Ela tem fé, ela ora, ela fala com Deus. Ela acredita no Espírito Santo, ela tem uma coisa dentro dela que faz ela ser bonita por fora. Que aformoseia o rosto dela, que só quem entende isso é quem conhece a Deus. Mas a pessoa que ela não acredita em Deus, que ela realmente acredita no Satanás, mas ela não acredita em Deus, ela está sempre com uma visão obscura, ela está sempre com um semblante caído, ela tem sempre um palavrão na ponta da língua, ela tem sempre um mau humor para oferecer, ela olha as coisas que vêm da vida, porque o que vem da vida? Aqui na vida terrestre só vem tristeza, só vem coisa ruim, certo? São poucas as coisas boas que acontecem e que a gente consegue assimilar. Mas essas pessoas olham para essas coisas ruins e elas se abatem mais. E elas vão entrando em depressão. Por isso que depressão é a doença do século passado, vai ser a doença desse século e ela vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas não conseguem olhar para dentro de si e entender que ela é imagem e semelhança de Deus. Ela não consegue entender que ela tem um espírito. Ela não consegue entender que quando ela morre, fica o corpo aqui para ser levado no caixão, a alma dela já não está mais lá, o espírito já não está mais lá. Ela não consegue compreender isso. Que o corpo dela só permanece quente enquanto a alma está aqui, enquanto o espírito está aqui. E essa é a semelhança com Deus. Deus, ele não é carne. Então a pessoa que não acredita em Deus, ela fica desse jeito, totalmente perdida. E ela então não consegue absorver a sabedoria divina. Então por isso que é preciso que nós venhamos a absorver a sabedoria divina. Salomão, enquanto ele esteve ligado com Deus, ele teve a sabedoria divina. Tanto é que a rainha de Sabá, ela veio com uma comitiva, com tudo que ela tinha de melhor no país dela. Ela veio com muitas joias, com muitas preciosidades. Ela veio para buscar a sabedoria de Salomão, que já era falada por muitos e muitos povos. Agora veja você, uma rainha saiu da sua terra e foi buscar sabedoria em outra terra. O que o homem faz desde o começo da história? O homem, ele quer conquistar terras, ele quer conquistar territórios
para elevar o seu poder. Mas a rainha de Sabá, ela não foi buscar territórios. Ela não foi conquistar terras e povos, e nem joias. Ela foi buscar sabedoria. Por que ela foi buscar sabedoria? Porque ela entendia naquela época, quando viveu, de que um rei sem sabedoria, ele é um rei que não sabe governar. Ele é um rei que ele vai sucumbir à sua coroa, vai sucumbir o seu povo. Um rei sem um povo é uma coroa que não interessa. Certo? Para que alguém seja o presidente de um país, ele precisa de um povo. Porque ser presidente num deserto, ele vai comandar o quê? Ele vai administrar o quê? E ele vai desenvolver o quê? Não faz sentido. Entendeu? Ele vai falar com um coqueiro, ele vai falar com um pequeno oásis e um monte de areia e dunas de areia e escorpiões e mais nada. Então, um rei precisa do seu povo. Então ela precisava da sabedoria para que aquele povo desenvolvesse, para que o reinado dela desenvolvesse. Ela entendeu a importância da sabedoria e foi a única rainha que foi atrás de sabedoria que a Bíblia nos relata na história, que não foi atrás de conquista de povos e nem de terras, não foi guerrear, não foi matar ninguém, mas que foi atrás de um outro rei, de um outro povo para adquirir o quê? Sabedoria para si. Olha como é importante a sabedoria na vida do ser humano. Então, às vezes, nós nos achamos sábios porque estudamos e sabemos mais do que os outros. E eu vou dizer para você, se a sua vida, a minha vida é uma vida sem conquistas, se a nossa vida é uma vida de mesmice, tanto espiritual como material, nós não temos sabedoria nenhuma. Nós temos apenas um pequeno entendimento que aprendemos aqui na Terra para poder sobreviver, para poder comprar um carro, para poder comprar um apartamento, para poder viajar e nada mais. Não adquirimos entendimento e sabedoria espiritual, não temos nada para dar para os nossos filhos, não temos nada para dar para o meio em que vivemos. A sabedoria é algo muito importante e ela é mais importante ainda para o nosso espírito, que é o que nós vamos ver agora. Estamos falando aqui que Salomão veio descrevendo na Bíblia a sabedoria como uma pessoa, certo? E nós vamos chegar nessa pessoa. Nós vamos aqui para o banquete. No banquete. Ele fala no capítulo 9 que a sabedoria preparou um banquete. Olha como ela é uma pessoa. Nós já entendemos claramente que ela é uma pessoa. Aqui eu vou ler só um pedacinho no capítulo 9, no versículo 4, que diz assim: quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Andai pelo caminho do entendimento. Deixai os caminhos, no versículo 6. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Então, quando a gente fala assim, desculpa, eu aceitei a Jesus, muitas pessoas que não entendem o que quer dizer isso, zombam de nós. E muitos querem falar assim, agora é santo, agora não erra. Ou então, quando a gente vê algum evangélico, algum protestante cometendo alguma gafe na rua, cometendo alguma gafe no supermercado, em algum lugar, mas é crente que está fazendo isso? Horas, o crente está deixando os caminhos dos insensatos e está vindo para o caminho do entendimento. Ele está caminhando, é um caminho do entendimento. Se você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, você faz um caminho. Poucos são os que moram colado com o trabalho ou na frente do trabalho. Se você sai da sua casa para ir no banco, você faz um caminho. Se você sai da sua cidade para ir passear nas férias, você faz outro caminho. Então, nós fazemos caminho. Então, deixai o caminho dos insensatos e vivei.
que é onde vai se procurar uma vida eterna. E fazer o caminho do entendimento, é isso que nós estamos fazendo. Estamos percorrendo um caminho. E nesse caminho pode acontecer muita coisa. Nesse caminho a gente pode tomar um sol danado e acabou esquecendo o protetor. A gente vai por esse caminho, como é longo, porque vai saber qual é o dia que a gente vai embora daqui. Nós vamos tomar muitas chuvas, porque às vezes nós erramos e esquecemos também o guarda-chuva. Muitos têm uma vida melhor, tem carro, mas às vezes não tem dinheiro para pôr gasolina. O carro para no meio do caminho. No meio do caminho o pneu fura. Então essas são as coisas que dão errado no meio do caminho. Mas acontece que nós temos vários escapes. O que são vários escapes? Nós temos a nossa fé, nós temos o pedido de perdão, arrependimento, nós temos Jesus, nós temos um Deus Todo-Poderoso, nós temos mais caminho para caminhar, nós temos um pouco de tempo a nosso favor, só Deus sabe quando, né? Mas temos algum tempo. Agora, aquele que só critica, ele não está por caminhos bons, ele está apenas em um caminho, que é o caminho do insensato. É aquele que só fala mal. São aquelas pessoas que eu vejo postando aí nas redes sociais, só coisas falando mal do protestante, só falando mal, e não vê que as igrejas, como disse o Silvio Santos, que eu assisti ontem, uma entrevista que eu não conhecia, não tinha visto ainda, porque eu não assisto TV aberta, mas achei muito interessante, que eu vi aqui no YouTube, o encontro do Silvio Santos com o bispo Edir Macedo, aonde ele ressaltou, ele é judeu, certo? Mas ele ressaltou a importância do trabalho do Edir Macedo, que não é só do Edir Macedo, é de todos os que têm igreja aberta. Qual é o trabalho? É o trabalho de tirar as pessoas das drogas, dos vícios, dos crimes e levar as pessoas a ter uma comunhão com Deus, a encontrar o divino, a mudar os seus caminhos. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que ninguém se preocupa mais hoje em dia. Hoje em dia não se ora mais nas escolas. Hoje em dia ninguém mais diz a bênção para a mãe. Hoje em dia os filhos só sabem falar palavrão, xingar os pais de palavrão e nada mais. Então o que acontece? Esses mesmos filhos são amanhã casais que também não se respeitam e que criam os filhos de qualquer jeito. E são pessoas que também não conseguem se adaptar na sociedade, não se adaptam nos seus serviços. Então são pessoas que sofrem, são insensatos, não conseguem encontrar paz. Então não tem a sabedoria, não tem o entendimento. Viu como faz falta a sabedoria? Como criticar é mais fácil, mas ter entendimento, colocar a mão na cabeça, ter a sabedoria do trabalho que nós temos para levar uma pessoa a ter fé em Deus, uma pessoa ter fé em Jesus, uma pessoa ansiar para que a sua alma não se perca. Isso daí só mesmo você parando, lendo as escrituras sagradas, entendendo que temos um Deus maior do que todos nós, acima de nós. É esse que faz as estrelas brilharem, que faz o céu ficar claro, que tem as 4 estações, que nos ajuda a trabalhar, que nos coloca um oxigênio, que derrama chuva quando precisa. Ninguém entende que essas coisas acontecem por acaso, não. Ela acontece pela vontade de Deus. Porque quando foi uma época aí que não caía chuva por nada do mundo, que as barragens começaram a secar, aí começaram o quê? A cobrar a conta de luz mais cara, a água mais cara, sacrificar o povo, né? Viu como a chuva de Deus faz falta? Então é a sabedoria, devemos entender antes de julgar. E aí vamos ainda chegar na pessoa da sabedoria. Ela preparou um banquete, né? Como eu vinha dizendo aqui. Ela falou assim: vinde, comei do pão e bebei do vinho que misturei. Então aqui eu acho que você já conseguiu entender que quem entregou o pão e entregou o vinho foi Jesus. Ele preparou uma ceia junto dos seus e entregou o pão, entregou o vinho. E também diz que quando nós chegarmos na eternidade, Ele também estará preparando um grande banquete para todos nós. Então a sabedoria e que esteve lá no princípio de tudo, é Jesus. Então nós vamos continuar aqui agora vendo no livro de Mateus, se realmente é Jesus. Mateus no capítulo 13. Mateus 13, no versículo 54, 55.
quando Jesus estava pregando em Nazaré. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Lá no comecinho, no comecinho de 56, não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? Olha como o povo ficava maravilhado com a sabedoria que saía da boca de Jesus. A rainha de Sabá saiu lá das terras dela para vir conhecer Salomão e adquirir aquela sabedoria, saber da onde vinha, como ele trabalhava aquela sabedoria, como aquilo poderia acrescentar na vida dela. Então um dia Jesus veio na terra e com ele iam multidões. A Bíblia nos relata que eram multidões que acompanhavam ele. E o que aquelas multidões procuravam? Alguns procuravam cura, outros procuravam sabedoria, porque ele encantava quando ele falava nos montes, nas sinagogas, na beira da praia, nos rios. Ele falava e sempre tinha uma palavra de sabedoria. Também em Lucas, vamos lá para Lucas, no capítulo 11. Lucas diz assim, 11:31, diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo, no dia do juízo final, com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Veja só, a rainha de Sabá veio lá dos confins, se abalou, passou por desertos, por um monte de perrengue, para ir lá conhecer a sabedoria de Salomão. Ela se interessou, ela se esforçou, ela saiu do seu trono, ela saiu do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, e andou naquela comitiva, no deserto, naquele sol de rachar, naquele frio de matar, entre os escorpiões do deserto, algumas feras. Ela foi passando necessidade, ainda indo lá atrás da sabedoria de Salomão, porque ela precisava daquilo. Aquilo se tornou algo importante para ela. Foi algo que encheu o coração dela quando ela ficou sabendo. E o que acontece? Até hoje, nós que falamos das palavras do Senhor, que trazemos a pregação do Senhor, os grandes líderes espirituais nas igrejas, vêm falando do que o Senhor Jesus falou, do que ele curou, do que ele fez, do que ele vai fazer. E o que acontece? Essa geração que simplesmente ignora e que zomba vai ser julgado justamente por quem? Pelas pessoas que andaram quilômetros e quilômetros, dias e dias, quiçá meses, para sair lá da onde estava, para ir lá conhecer a sabedoria de Salomão. E aí, aquele pessoal que seguiu a Jesus, aceitou a palavra de Jesus com amor, muito bem, entendeu da sabedoria que ele veio trazendo. E aqueles que escutaram e zombaram, e aqueles que escutaram e desprezaram, insensatos, insanos, não quiseram saber, serão julgados. Serão julgados porque eis aqui está quem é maior que Salomão. E para finalizar esse estudo de hoje, vamos lá no livro de Tiago, que diz assim, Tiago, no capítulo 3, no versículo 17 e 18. Agora veja bem de onde vem essa sabedoria para minha vida e para sua vida hoje. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica. Eu vou parar por aqui, eu vou voltar de novo à frase. Tudo que ele vai falar dessa sabedoria foram as qualificações, foram as qualidades de Jesus, foi quem ele foi.
A Bíblia relatou Jesus dessa forma. Eu vou voltar novamente. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em Isaías, e no Evangelho de João, fala claramente que Jesus é o príncipe da paz. Eu vou sempre falar isso para você. Toda vez que se fala em paz, numa pregação, que se usa a Bíblia como o elemento central, a paz é Jesus, porque ele é, e sempre foi, e sempre será o príncipe da paz. Ele que prepara uma ceia para mim e para você. Ele é a própria sabedoria. Ele não está aqui comigo e com você hoje, mas ele nos deu o Espírito Santo, que é a própria sabedoria também. Em Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, ela vai, ela vem, ela se dissolve, a onda do mar. Então, se você precisa da sabedoria divina, a sabedoria do Espírito Santo, ore, peça em nome de Jesus e você vai receber. Então hoje você entendeu que sabedoria foi essa que Salomão recebeu. Foi a sabedoria que Deus derramou sobre a vida dele, vinda lá do alto. Foi aonde ele começou a observar coisas da vida e veio registrando no livro de Provérbios, Eclesiastes, para que nós venhamos a entender um pouco mais sobre as Escrituras de Deus. Entender um pouco mais o que Jesus tem na minha vida e na sua vida. Eu agradeço a sua atenção e eu tenho certeza que isso encheu o seu coração, como encheu o meu também. Eu quero assim te agradecer e te pedir, compartilhe com seus amigos. Não guarda só para você a bênção que você recebeu. E eu quero agradecer também que você tem visto os meus outros vídeos. E eu sei que você também viu alguns vídeos engraçados meu aí que eu fiz com os meus filhos, do Dubimesh. É bom que as pessoas vejam que o crente também é alegre, que o crente se diverte, que o crente come, que o crente são pessoas assim, não sempre fechadas, mas que nós temos muitas alegrias no coração, tá ok? Eu agradeço você e olha, bye bye, até a próxima.